Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, do Brasil e também do mundo. E você de casa pode participar enviando sugestões de pauta, críticas, pelo WhatsApp, é o 31 98569 2926, 31 98569 2926. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, pelo canal 6 da NET, em Nova Lima e Belo Horizonte. E, é claro, em todas as nossas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook. E logo, logo, daqui a pouquinho, o maior portal de notícias da região vai ser lançado pelo Banqueta. Aguardem. E sempre aqui no Resenha Banqueta, as participações de José Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio, um jornal semanário aqui de Nova Lima, e também apresentador do programa Conexão Leão. E também de Ederson Liro, Betão, que é servidor público municipal concursado, bacharel em Direito, ativista animal e também apresentador do programa Cultura Geral, aqui da TV Banqueta, que completa 10 anos. Vamos iniciar, como sempre, usando como base o nosso jornal impresso A Banqueta, que é distribuído todas as quintas-feiras em Nova Lima, Raposos e Rio Acima, o nosso jornal impresso, que já existe há 15 anos. Vamos começar essa semana com Betão. Como sempre, a notícia de capa, Betão. O Campo do Cruzeiro, localizado em Honório Bicalho, que foi devastado, o distrito de Honório Bicalho foi devastado em 9 de janeiro de 2022. De lá para cá, muita coisa foi refeita, outras coisas não conseguiram sobreviver. E tem ainda um incômodo de passarmos ao lado do Campo do Cruzeiro, ou melhor, no fundo do Campo do Cruzeiro, e vermos casas ainda destroçadas e colamas que ainda estão ali. Mas, graças a Deus, o Campo do Cruzeiro, Betão, com muita luta da diretoria, com o apoio da prefeitura, do secretário de Esporte Stefano, se Deus quiser, em breve, muito em breve, menos de 30 dias, será reinaugurado. Não é nem uma questão de comemorar a reforma, mas é comemorarmos uma reconstrução. Bom, primeiramente, mais uma vez, um abraço para todos que nos acompanham, aí, tanto pela TV quanto pelas plataformas digitais. É um ganho para a comunidade, e para a cidade de Nova Lima, o Campo do Cruzeiro, que é um campo tradicional da nossa cidade, que tanto contribuiu para o distrito de Honório Bicalho e também para Nova Lima. E eu penso o seguinte, Fred, que a gente tem que valorizar esses espaços, os espaços públicos, porque a comunidade, para além de carecer muito desses espaços públicos, que estão ficando cada vez menores, no mundo inteiro, praticamente no Brasil inteiro também, e nas metrópoles, e perto das grandes metrópoles, nas regiões metropolitanas, esses espaços públicos têm ficado cada vez menores por causa da expansão imobiliária. A gente tem que celebrar sempre, cada vez que o poder público e a sociedade, de uma forma geral, daquela comunidade ali, toma conta desse espaço, cuida desses espaços, e traz para a comunidade essa sensação de pertencimento. Então, eu acho que é muito importante e parabenizo todos aqui. Falta muita coisa ainda, para poder se fazer ali no campo, Tem que olhar a regularização daquelas casas também que ficam em volta do campo, etc. Mas já é um grande avanço aí, já que em janeiro de 2022 nós tivemos um desastre total ali na região. José Raimundo, você que é também comentarista de futebol e muito ligado ao futebol amador de Nova Lima, é de muita importância retornarmos com o Campo do Cruzeiro. Olá, Fred, um abraço para todo mundo, sempre um prazer participar com alegria do coração dessa resenha tão gostosa. Então, é muito importante essa volta. O Campo do Cruzeiro é um marco do futebol amador de Nova Lima. O Cruzeiro sempre tem uma equipe muito poderosa, muito competitiva, juntamente com seu rival lá, o Aliados. Então são dois campos ali em Bicalho que sempre abraçaram muito bem o nosso futebol amador, inclusive com finais
do Campeonato Amador, que a TV Banqueta fez a transmissão, estava lá presente com vocês. Enfim, é um campo de muita importância para todos nós. Essa volta, ela representa, primeiro, uma recuperação de Honório Bicário, né, o Fred? É que uma região que foi muito afetada em 2022 e representa essa volta, essa recuperação, o que é sempre muito bom, né? Depois, como diz o velho ditado, depois da tempestade vem a bonança, e é o caso de Bicário, está sendo recuperado e a gente fica feliz. Então, parabéns ao Stefano, que é o secretário atuante, não é a primeira entrega que ele faz, no seu período aí já tem algum tempo que ele está no comando dessa pasta, e vem entregando muita coisa boa para a cidade, obviamente com o apoio, a liderança do prefeito, com a administração atual, mas é sempre muito importante. Então, um abraço aí para o Adão e a família do Adão, né, que são aqueles que controlam aí o Cruzeiro há tantos anos, torcedores fanáticos, torcedores que vivem o Cruzeiro. Então, nosso amigo compositor lá, o Romero, grande abraço para o Romero também. Romero Bicário. Romero, estive com ele recentemente, batemos um papo. Então, um abraço para todo mundo e vou dizer que a comunidade do futebol amador está muito feliz com essa volta, pode ter certeza, viu, Fred? Isso mesmo. O campo do Cruzeiro, pessoal de casa, como disse o Bertão, quanto quiser Raimundo, é algo histórico, importantíssimo e tradicionalíssimo em Nova Lima. Para se ter ideia, se não me falha a memória, a equipe foi fundada em 32, tem 93 anos. E era um campo maravilhoso. O mais legal é que, aliás, antes de falar do mais legal, o que o pessoal de casa tem que entender é que teve enchente, levou tudo do campo. E para piorar mais ainda, mas pensando que não são todos, viu? Não são todos que teriam esse desprendimento. É uma coisa que eu quero salientar, que nós não falamos na matéria, a atitude do presidente do clube, o Nina, né? Como disse o Zé, que é filho lá do Adão, são pessoas muito queridas nossas, não são todos que teriam o desprendimento que ele teve. Qual foi esse desprendimento? Que aí até ele me agradece que eu entro nessa história por ser amigo da família. A prefeitura, para ajudar a diminuir a enchente, fez a desassoreamento do rio. Chegou pro Cruzeiro, pro Nino, e falou assim: a gente quer fazer o Botafogo no campo. Será que se fosse outro clube, deixaria isso? Então o estádio já estava arrasado. Aí que com o Botafogo que acabou. Acabou de acabar. E a empresa prometeu ao Nina, que é o presidente, essa reconstrução. Só que o tempo foi passando, passou um ano, posso estar falando errado dos meses ou período. E foi ficando. Aí que eu entrei na jogada. Não, Nina, você não pode deixar isso só na boca. Eu ajudei ele a colocar no papel. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Ué, você não pode acreditar numa empresa, nem sei quem são os donos da Sinac, mas uma empresa que hoje está aqui. Quantas empresas eram fortes aqui, hoje não são mais? Para ele não ficar com abacaxi. Então foi aí que eu tentei dar esse toque a ele. É porque você foi secretário também, né? Então, foi muito bom isso. E mais importante, que aí é a parte boa, o campo está melhor do que era. Antigamente, o alambrado estava ruim. Está zerado e está alto, né? Mais alto, aquele alambrado lá. Tinha um campo de society e um campo oficial. Hoje são 2 de society. Campo de... Dimensões oficiais também da FIFA. O campo atual. Então, gramado novo. E ainda a passarela, que é muito legal o pessoal fazer caminhar. Então, parabéns. Não vai dar nem para jogar lá mais, que é dimensões oficiais. Não, peladeiro não dá mais, não. Nem fala nem Betão, gente. Peladeiro não serve. E também salientar ou pedir você de casa para ir nas redes sociais do Banqueta e ver a matéria que a TV Banqueta fez. Nós corremos demais hoje, não deu tempo de mostrar para vocês. E vocês perceberem a emoção do Nina, que é o presidente do Cruzeiro, com o que tudo está acontecendo. Aliás, não precisa ser o Nina, presidente do Cruzeiro. Eu tive lá e há de se emocionar quando você vê uma coisa acabada e outra reconstruída. Por falar nisso, puxando a orelha da TV Banqueta, nós também precisamos voltar até Bicário para mostrar também a mesma coisa que aconteceu na escola estadual lá de Honório Bicário. Ela foi devastada, a Banqueta fez matéria e agora está um brinco.
também, Zé Raimundo, com apoio da Prefeitura de Nova Lima, que apesar de ser uma escola estadual, o João Marcelo enviou um projeto para a Câmara Municipal, para a Câmara Municipal aprovar essa transferência de renda do município para essa escola, e foi feito. Bacana. Mais notícia boa, Zé Raimundo, começar por você. O Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e região, que para você de casa ter noção, não é só um sindicato, completou 91 anos. Não é só um sindicato, porque o sindicato, principalmente agora com a série do Banqueta que nós fizemos a respeito daquela Nova Lima que estava enterrada, foi muito importante. O sindicato aqui de Nova Lima era o ponto de encontro para as reuniões a nível Brasil contra vários tempos que a gente teve aí da ditadura. Zé Raimundo, importante o Sindicato dos Mineiros ser de Nova Lima e ter toda essa importância comemorando 91 anos de história. Importantíssimo, né? E essas reportagens que o jornal fez aí, a gente debateu aqui durante todo o ano passado, mostram a força desse sindicato, que é, sem dúvida alguma, um dos principais sindicatos do Brasil, né? Pelo todo o seu histórico, por tudo que foi feito lá, né, naquele período complicado do Brasil, o sindicato teve uma importância muito grande. Então, Marcelino, que é o atual presidente, já esteve aqui no nosso programa, está à frente do sindicato há muito tempo, está dando aí a medalha de honra ao mérito, né, para alguns dos seus associados, recebeu aí visitas importantes, e o sindicato, nós temos que ter orgulho do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima, né? Quem acompanhou, quem viveu, precisou do sindicato, os familiares que precisaram aí no passado, e quem não viveu, como eu não vivi, mas acompanhei de longe, já mais de 30 anos acompanhando, a gente sabe da importância, do valor que esse sindicato tem para a cidade. Parabéns para todo mundo e vida longa aí para o Sindicato dos Mineiros, continue, que esse é um verdadeiro sindicato, viu, Fred? É o que realmente faz o trabalho de defender os seus associados. Bem diferente da maioria dos sindicatos que existem no Brasil e associações, que só sabem cobrar e não fazem nada para ajudar o seu associado. O Sindicato dos Mineiros é realmente diferente. Isso mesmo, Zé. Salientando, tiveram presentes os ex-prefeitos, Vitor Perito, Carlinhos, quase todos os vereadores. O prefeito João Marcelo não esteve presente, mas esteve presente o Carlos Calazans, que é fundamental, que é quase um ícone, né? Uma bandeira aí dessa questão. Ele é superintendente do Ministério do Trabalho de Renda e ele estava representando o governo Lula, para você ter ideia, Betão, da importância. E como disse o Zé, o Calazans falou, um dos mais importantes e talvez mais longínquos sindicatos da história do Brasil. E o sindicato é importante, sim, para defender. É ele que tem a condição de defender melhor o trabalhador. Isso é muito importante a gente salientar isso em momentos nesse momento da história, né, do trabalho, né, que o trabalhador hoje, muitas das vezes, não são chamados de trabalhadores, são chamados de colaboradores, né, e por trás dessas nomenclaturas tem aí sentidos de desconstrução, né. Então ele é colaborador, daqui a pouco, já que tirou a questão do trabalhador, ele é colaborador, daqui a pouco ele passa a ser empreendedor de si mesmo, né? O empreendedor passa a ser empreendedor de si mesmo e depois ele fica desprotegido. Então, o sindicato tem esse condão. Todos os sindicatos, obviamente ligados aos trabalhadores, né? Porque a força sindical, né? ou a farsa sindical tinha essa ideia de um empresariado contribuir também dentro dessa estrutura estrutura sindicalista, né? Então, o sindicato raiz, que está voltado para o seu trabalhador, está ficando cada vez mais escasso, mais escondido. É importante demais que a gente tenha esses movimentos ainda de resgate, né, para valorizar a luta dos trabalhadores e trazer à tona nomes como Dazinho, Zé Militão e tantos outros que lutaram nesse sindicato, né, para que ele fosse respeitado, né? Foi um dos sindicatos mais importantes do país. Me parece que o segundo mais importante ou o primeiro mais importante, depois vinham dos metalúrgicos. Então, a gente precisa ter essa história contada, né? A televisão, o jornal Banqueta começou a contar isso, mas eu acho que é interessante também fazer esse recorte, né, da importância que o sindicato teve na sociedade brasileira, o Sindicato dos Mineiros, né? Que boa parte da riqueza europeia saiu daqui,
né, essencialmente da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e nós ficamos aqui com a silicose, com os silicóticos, né? Então a gente precisa contar essas histórias, né? Contar as histórias de quem domina é muito fácil, né? Tem que contar a história de quem foi dominado. E o sindicato presta esse papel quando faz a defesa do trabalhador. Eu lembro de um documentário, vou repetir de novo, aqui eu já falei isso aqui em outras oportunidades, de um documentário que tem da década de 80, que está aí na internet para todo mundo ver, Os Mineiros, né? Aqui de Nova Lima, narrado por Milton Nascimento e Paulo José, que fala muito bem, faz um retrato muito interessante da vida dos mineiros, né? E tem uma fala, um recorte muito marcante nesse documentário. Salvo engano, foi o Zé Militão que falou, saudoso Zé Militão, que fala, perguntaram para ele qual é a importância do sindicato na vida do mineiro. Ele fala, a importância, ele não falou só do mineiro, a importância do sindicato na vida do trabalhador é como se fosse um pai. Um filho sem pai, colocando para aquela época também, é um filho desprotegido. Então o sindicato faz o papel de pai do trabalhador. Essa é a leitura que ele faz. E é isso mesmo, sabe? Meu pai foi militante de sindicato, né, político também, e eu acho que isso tudo a gente precisa trazer e contar para as novas gerações que ele não é colaborador, ele não é empreendedor, ele é trabalhador. Betão, essa aí você matou a pau mesmo, viu? Não tinha como a gente falar do sindicato sem não lembrar do Dazinho. Sim. Né? Essa fundamental. E voltando no Calazans, o Carlos Calazans, ele relembrou, e aí o Betão falou da silicose, que numa greve de 1980, não me recordo, o sindicato daqui, não me recordo quem que era o presidente, estava com dificuldade de comandar a greve, enorme, gente para danar, e Carlos Calazans, não, pode deixar que eu comando. O Carlos Calazans usou essa metáfora, pegou uma laranja, apertou ela e disse o caldo assim. Ele foi e falou assim, tá vendo isso aqui? É isso que a mineração Morro Velho faz com vocês. Depois de sugar tudo, deixa o bagaço, deixa a silicose, deixa a doença. Muito bem lembrado, Calazans, lembrando que são outros tempos, né, gente? São outros tempos. Claro. Tomara que seja outros tempos. Tomara que seja, né? Claro. Vamos lá. Antes da gente entrar também numa matéria muito bacana, só en passant, projeto da Bíblia proposto pelo vereador Wesley de Jesus, o uso da Bíblia de forma paradidática nas escolas municipais e privadas de Nova Lima, foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores por unanimidade. Tiveram alguns ajustes, ou seja, as famosas emendas, e agora vai para o prefeito João Marcelo para a prefeitura sancionar ou não. Para você de casa entender, é esse o fluxo. A Câmara aprova um projeto, envia para o Executivo, o Executivo pode emendar, volta para a Câmara voltar essas emendas, ou o Executivo pode... barrar. Ele pode... Negar, como é que fala? Pode negar, e essa negativa volta para a Câmara, Pode sancionar ou não. Isso. Enfim, Betão, quer falar algo sobre isso? Eu acho que é importante, como nós falamos aqui, o Poder Legislativo tem essa prerrogativa também, e agora fazer o controle de constitucionalidade, fez do Legislativo, agora faz do Executivo, se tiver alguma outra parte do Judiciário, o Ministério Público quiser entrar também, eu acho que faz parte, né? Isso faz parte da democracia, a gente precisa acostumar com isso. Zé Raimundo. Não, já comentamos aqui semana passada, parabéns para o Wesley de Jesus, que lançou o projeto. Os vereadores foram unânimes, tinham que ser, porque eu acho que é uma pauta importantíssima, e nada contra, nada que pudesse ser contrário a isso. Então, mesmo com as nossas críticas da semana passada, com alguns que não quiseram opinar e outros que ficaram muito em cima do muro, mas na hora da pega para capar, todo mundo foi a favor, e isso é que é importante, está valendo. Isso mesmo, eu também acho bacana a questão desse projeto, como disse, sou a favor, sim, de falar de Deus, qualquer que seja, mas eu insisto naquela pauta. O mais importante foi que, depois de quase 5 anos, um projeto foi debatido. Aí eu vejo algumas críticas nas redes sociais. Nossa, tanta coisa para falar na cidade, vai falar de Bíblia. Ô, gente, passam-se muitas coisas ali na Câmara, muitas coisas, volto a falar. PPP da Educação, que eu gosto de relembrar e de frisar a vocês. PPP da Educação está encontrando diversas dificuldades.
o servidor público da educação, seja de sala de aula, seja da Secretaria de Educação, sabe do que eu estou falando. A PPP da Educação não está andando. E um projeto desse tamanho não foi discutido. Então, tem que se discutir o projeto da Bíblia, o projeto da PPP da Educação, da PPP da Iluminação. Todos os projetos. Todos os projetos. Que bom que seja. Vamos agradecer. A questão da população em situação de rua, né? E por aí vai. Vamos falar agora também de um outro tema muito legal no Jornal Banqueta. Você de casa, se não teve oportunidade de ver, agora eu tô com a minha colinha aqui do notebook, que a visão tá ficando complicada. É a respeito também que fala muito sobre poder legislativo. Em Nova Lima, tem sido comum os vereadores aprovarem projetos de leis para fazer média para tombar e registrar bens culturais. Chega lá, vou fazer um projeto para tombar a charanga do Vila Nova. Outro para tombar bem material, tá, pessoal? Lamparina, tombar bloco do sujo. Queca. Só que eles ignoram todos os ritos legais exigidos para que esses reconhecimentos, que é legal reconhecer, mas se não seguir o rito correto, esses reconhecimentos não têm nenhuma validade. Qual que é o resultado disso? Não tem ganho nenhum, o bem imaterial, confusão jurídica, desinformação popular e ausência de efeitos práticos. Quem que é agora? Zé Raimundo. Zé Raimundo. Betão. Meu Deus do céu. Desculpa, tá sextou, gente. Nós estamos gravando de tarde. Zé Raimundo, opinião dessa matéria e sobre... Foi muito bem, né? Parar com essa papagaiada e ter efeitos práticos. Não, muito bem. E mais uma vez, Fred, o jornal faz um alerta para a população, inclusive para mim, porque eu conheço, sei todos esses projetos passados pela Câmara Municipal, sim. Angu Baiana, Bloco do Sujo, Zigue-Zague, não sei o que. E a grande maioria, a reportagem mostra, elas não estão oficializados. Então, todos nós estamos enganados. Todos eles são projetos importantes. A reportagem fala sobre todos os outros projetos que estão ainda em andamento. Então, isso precisa ser resolvido. E aí eu vou até pegar a carona do Betão, que sempre fala. Precisa andar de acordo com o que manda a lei. E a lei manda que esses projetos todos sejam regularizados, para que o Angu Baiana, para que o Charanga do Vila, os que ainda estão em andamento, sejam... Sexta-feira também, parece estar nessa toada aí. Então, a reportagem dá um alerta grande para a população e para aqueles que acham que está tudo certo, que é isso mesmo, que isso é patrimônio cultural... Imaterial, patrimônio cultural imaterial tombado, e ele não é, oficialmente ele não é. E o alerta, inclusive, para a Câmara Municipal, para os vereadores que fazem esses projetos, para entender que para que o projeto funcione, ele tem que ser mais trabalhado e tem que ser oficializado. Então, foi muito importante. Só para te emendar, Zé, fugindo um pouco do assunto antes de chegar em você, Betão, para se ter ideia, o grande amigo meu, um exemplo de gente simples, trabalhou, montou sua empresa, estava vendendo muito, participando de licitações, o Wester, lá de Santa Rita. Saudoso. Faleceu. Aí um vereador propôs que o nome dele fosse homenageado colocando o nome na quadra de Santa Rita. Seria justíssimo. Só que já existia um projeto anterior com o nome de uma outra pessoa. Iria passar. Se a família dessa pessoa homenageada não procurasse um vereador para que esse vereador alertasse o vereador que chegou propondo isso. O vereador está errado? Não, mas tem que ter uma assessoria com relação a isso. É verdade. A própria Câmara tem que ter. Já que nós somos uma resenha, tem outro assunto também legal não, triste referente a isso, para ter essa ideia como é que acontecem os erros. Oswaldo Barbosa Pena 2, um dos bairros mais novos da cidade. Ok? Então, lá era a Rua A, Rua B, papapá. Está se tornando um dos maiores. Maiores e mais bonitos, mais charmosos, e por aí vai. Aí, o vereador chega assim, vamos falar na prática.
não sei qual vereador, colocou uma rua A, no nome do meu tio, saudoso, quase médico de toda Nova Lima. Glauco Orlando Sartre, Lolota. A rua principal do bairro. Glauco Orlando Sartre. Só que a Câmara passa essa lei, ela tem que checar com a cartografia, Betão pode falar melhor, da prefeitura, se essa rua tem ou não nome. Tem ou não nome. Beleza. Passa-se uns tempos, o Wesley chega na Câmara, também nada menos louvável do que homenagear Vilma Peni de Barros, irmã de Vitor, foi um ícone aí da educação, que havia falecido. O Wesley vai lá, propõe. Pega na cartografia, isso eu tenho certeza, quem me disse isso foi José Eustáquio dos Santos, Zé Taco, grande amigo meu, pessoa seríssima, pegou na cartografia, essa rua não tem nome. Wesley, essa rua você põe o nome de Vilma Peni de Barros. A Câmara aprovou, teve festa, só que era a rua do Lolota. Já era do Lolota da prefeitura O vereador aprovou Lolota, a prefeitura não colocou, o Wesley colocou Vilma, a prefeitura colocou. Confusão. Glauquinho, primo meu, o Breno, tudo primo meu, são irritadíssimos com os motivos dele, mas achando que tirou o nome de Lolota para colocar o nome de Vilma. Sim. E não foi nada disso. Confusão. Foi uma confusão. Mas isso gera um desgaste. Uma inimizade que... Enorme. Então, vamos lá. É resenha, né? Isso é resenha. Eu acho que isso é muito importante também pra gente até fazer justiça com as pessoas que forem homenageadas, né? Pô, você não quer ter uma rua chamada Lolota? Não, e aí é o pior. Aí você tem um parente homenageado... Não, você nem sabe, são você todos faz a próximos, festa esquece. E depois de algum tempo você descobre que não está oficializado. Pô, isso é o pior. Mas isso é você. Põe-se no lugar do pessoal. Sem dúvida. E pra azar ainda é irmã do prefeito. Então, que fica parecendo que a irmã do prefeito tirou o nome do Lolota, que também é parente torto lá do então prefeito da época, Vitor Benito. Betão, dando sequência, para se ter ideia dessa matéria tão importante, mesmo que a Câmara chega lá e cria lá, tomba um bem imaterial, mesmo que o prefeito emita um decreto, sim, ele só terá validade se passar pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima. E pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. IEFA. Portanto, Betão, por exemplo, uma lei que reconhece, já aprovada na Câmara, a Sexta na Feira como Patrimônio Material de Nova Lima, não tem efeito legal nenhum. Quer saber outros? Sexta na Feira, comemoraram, fizeram festa, chamaram os feirantes, pegaram os votos feirantes, não tem efeito legal nenhum. Que é coisa mais tradicional, mais nossa, Betão passa até esmalte nos pés. Bloco do Sujo, tá aqui, Zé Raimundo, Nicolas. Ele é que passa esmalte. Um dos maiores vencedores de concurso. Campeoníssimo. Não, mas você só pede para dois primos meus, Geraldo de Lula, Luiz, pego pra essa turma aí, pedir pro nosso saudoso Pierre. Pierre foi um concurso. Cavalgadas, charanga do Nosso Leão, festa de Santa Terezinha e até agora outra festa, Angoa Baiana, também não tem validade nenhuma. Então, quando você acessar um patrimônio, você fica ligado nisso. Só para se ter exemplo, pessoal, nossa equipe banqueta é foda mesmo, viu? Em Nova Lima, há 3 anos, tem um pedido de registro, que é a coisa mais importante, que nossas corporações musicais, tem 3 anos que tá parado no Conselho. Tá parado. Betão, que tem todo envolvimento. Inclusive, hoje, à noite, no Teatro Municipal, hoje, sexta-feira, quem está assistindo o programa depois, passado, o lançamento do livro da história da Corporação União Operária, que tem 109 anos. Parece que sim. Parece que sim. Bom, a cultura, gente, é o bem imaterial mais importante de uma sociedade, né? Se a gente conhece, só para a gente fazer um recorte, se a gente conhece histórias da humanidade, como o Império Romano, a filosofia grega, os pré-socráticos, se a gente conhece a história dos egípcios, né, dos germânicos e por aí vai, né? A gente vai entender que sem cultura é aquilo que é construído ao longo do tempo, né? Sem isso, a gente não tem história para poder contar, né? Então, quando há
perspectivas de tombamento, de homenagens, de solidificação e cristalização de determinados tipos de eventos, eles precisam de filtros estaduais, nacionais, para que eles, de fato, tenham relevância nacional, estadual e municipal. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, quando se fala em cultura, quando você tem uma presidente da República, um presidente da República, como veio a Dilma aqui na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, é porque tem uma história cultural ligada por trás daqueles movimentos. Quando você tem um altar talhado em madeira por Aleijadinho, né? Que eu acho que ainda essas histórias são pouco exploradas no município. Então, quando você tem uma igreja tombada e tal pelo IEFA, quando você tem um Cruzeiro do Rosário também que é tombado pelo IEFA, né? Então, além do patrimônio cultural, sociocultural do município, de bens imateriais, né? Ser tombado, ele passou por rigor, né? E conseguiram tombar isso nos órgãos oficiais. Eu acho que esse é que é o grande legado que fica quando as pessoas compõem conselhos, as pessoas compõem a história cultural do município. Então, eu acho que assim, as pessoas não podem banalizar um título tão importante como o título de patrimônio material, porque você colocando as coisas no seu devido lugar, ela tende a ganhar um espaço maior de proteção cultural, né? Sem falácia, sem discurso, sem nada disso. Ela tende a ganhar isso e lá na frente, a gente pode nem estar aqui, né, ao longo de centenas de anos, isso ser, de fato, uma referência para o mundo inteiro, o mundo ocidental todo, para vir estudar, por exemplo, como a arquitetura barroca de Ouro Preto, a Casa Wilson Chaves, que tem características francesas do século XIX, e assim sucessivamente, tantas outras coisas que tem no nosso município, o aqueduto do Bicame, né? Então, isso tudo tem relevância histórica, cultural, porque você traz do Ocidente técnicas que eram aplicadas há 200, 300, 400, 500 anos atrás, que ainda sobrevive ao longo do tempo. Então, isso tem que ser observado, né? A pessoa que trabalha com cultura tem que observar todos esses movimentos, as pessoas que estão no conselho também observarem esses movimentos, para que essa coisa não fique assim uma coisa corriqueira, né? Vou dar um título de patrimônio imaterial, cultural, de não sei o quê, uma coisinha bobinha. Não, eu acho que a gente precisa ter esse critério, não só intelectual, cultural, mas também de bom senso para que a gente possa valorizar os nossos bens culturais aqui da cidade, Fred. Só para você ter ideia, no Fundo de Patrimônio Histórico, o Fundo de Patrimônio Histórico gira em torno de R$300 mil. 300 milhões. 300 mil. 300 mil. E a decisão para a destinação da verba do secretário da pasta, juntamente com o governo. Sim. Não é utilizado. Fundo Municipal de Cultura gira em torno de apenas R$130 mil e é o Conselho Municipal de Cultura que delibera os recursos deste fundo. Então, Betão sabe muito bem disso. Tem vários fundos aí, mas você tem que ter o conselho. O que é o conselho que vai ratificar. A reportagem, inclusive, mostra isso. O Conselho Municipal de Cultura de uma cidade do porte de Nova Lima, com todo respeito, não é uma cidade de Contagem, de Betim. Por exemplo, Contagem, pra você ter ideia, Contagem, não sei quantos mil será que tem milhões? 700 mil. 700 mil habitantes. Não tem uma corporação musical. E a daqui a gente trata eles como os coitadinhos. Essa coisa. Presta atenção, Betão. O Conselho Municipal de Cultura está inativo desde 2022. Cultura de Nova Lima, gente. Sabe? Cultura de Nova Lima, eu falo isso muito. Eu não tenho a mínima possibilidade de falar de cultura, a não ser ler isso aqui. Porque cultura é algo, eu leio para Betão, tô vendo cultura no Betão. Obrigado. Sabe? Então é isso, cara. Uma baita de uma reportagem. Tomara que a Prefeitura de Nova Lima ainda tenham pessoas humildes, né? Para entender, para ler, para saber que não é uma crítica, é um trabalho muito bacana, feito por uma equipe muito responsável. E ao invés de retrucar, punindo, colocando palco de costas para lugar comercial, porque uma das funções do poder público é o quê? Fomentar o comércio. Com certeza. Antes de punir, colocando palquinho, essa atitude mesquinha, baixa, pequena,
de colocar pau de costas, onde várias pessoas ficaram rindo dos comerciantes. Tome atitude disso. Vamos falar agora de temas. Tem algum tema municipal, gente? Vamos para o estadual falar do governador de Betão. Pessoal, não sei se o pessoal de casa está acompanhando a polêmica sobre o bebê reborn. Eu tenho 2 filhas, às vezes Zé, que já tem filhas crescidas, e o próprio Betão, que ainda não tem filho, não sabia o que é bebê reborn. Pra gente que é pai de crianças, sabe, bebê reborn é uma boneca tão bem feita que parece um bebê de verdade. Pô, minha filha tem 10 anos, desde 10 anos eu vejo isso normal. Aí a criancinha, a minha filhinha lá de 3, 4 anos, fica tratando ela igual um bebezinho. Se fosse um bebê. Agora, Betão, as mães, as pessoas mais velhas, não precisa ser mãe, as mulheres, estão pegando esse bebê e filmando, virou moda. Trocar fralda, troca não sei o quê, e chegou-se ao absurdo de gente levar no hospital. Mas para tudo existe uma explicação. Segundo os psicólogos, não sei se vocês acompanharam isso, quando uma mãe perde um bebê, tem algum problema de luto, isso é legal, mas para ela lá, não é para levar para o hospital. O mundo tá doente, hein? Ou não? Como é que você vê isso? Na realidade é o seguinte, eu estou estudando isso porque eu vou fazer uma matéria sobre isso. Vou fazer uma matéria, não, vou fazer um programa sobre essas... São 2 coisas que eu quero discutir. O bebê reborn e os Terriens. Daqui a pouco eu explico os Terriens. Eu não sei. O bebê, essa ideia, eu estava ouvindo hoje o Christian Dunker, que já foi meu entrevistado aqui em outra oportunidade, falando sobre essa coisa da infantilização da vida, esse momento, às vezes, do luto, às vezes da depressão pós-parto, né? Isso a gente não sabe. A pessoa que vai ficando mais velha, e tem a boneca como... Né, volta ali, um Alzheimer pode ser, um Alzheimer ele é mais atual, né? Ele pega uma pessoa mais nova e tal. Essas coisas podem acontecer. Mas existe também essa questão patológica que precisa ser discutida, né? Talvez o medo da incisão. Tem uma série de coisas que estão sendo colocadas, né? O bebê que, por exemplo, não vai... Ele chora só quando a pessoa quer. O bebê que não vai causar o corte na barriga da mãe. É o bebê que vai dar sossego, que vai obedecer os comandos que a mãe vai falar e tal. Isso tudo está envolvido nas questões psicológicas também. Então, isso tudo precisa ser discutido porque a gente está vivendo um fenômeno importantíssimo no mundo, que é a digitalização. Nós temos falado isso aqui, eu particularmente, há 10 anos, né, no programa. Essa coisa da digitalização, da pessoa ficar vivendo um mundo paralelo, um mundo completamente individualizado, perdendo a socialização com outras pessoas, e aí vai se criando fenômenos como esse, né? Como os Terriens também, que vocês vão ver em outra oportunidade. É uma sugestão aqui, tanto para o jornal também fazer essa matéria, que é as pessoas que se sentem como um animal. Então a pessoa se sente como um cachorro, como um cabrito, como um cavalo, como um boi e tal, e etc. E tem gente que já fez até cirurgia para parecer com isso. Então, assim, tem que se discutir isso na sociedade, porque a sociedade está transformando e transforma de várias formas, né? E a gente precisa entender isso, porque os pais, né, estão ficando um pouco meio perdidos, está ficando muito perdido nesse sentido, né? Nós tivemos aí agora há pouco tempo, deve ser matéria do jornal também há pouco tempo, e daqui para frente, uma matéria sobre a série da Netflix Adolescentes. Eu gravei um programa aqui, já está na grade da TV Banqueta, lá no Instagram, os recortes com a doutora psicóloga, psiquiatra e psicanalista, falando sobre essas condições. Então a gente precisa estudar sobre isso, né? Não é que o pai vai pegar um livro e começar a estudar, mas ouvir uma entrevista, pegar o jornal, ler, pegar o que a gente está falando aqui, pegar as referências e ir buscando para ver como é que vai lidar com essa situação. Porque as crianças estão vindo com um grau de informação e de uma influência, de um controle de subjetividade muito grande. Então é bom que os pais fiquem atentos a tudo isso. Zé Raimundo, só para a gente dar outro exemplo sobre a questão psicológica do bebê reborn, segundo o psicólogo,
E o bebê reborn, como eu disse, principalmente no caso do luto perinatal, acho que ela fala assim, pode servir como objeto de conforto emocional. Mas quando a relação com o bebê se torna-se uma fuga da realidade, aí tem problema. Olha, Fred, se eu pegar a metade da minha vida, eu que sou nascido nos anos 60, quem nasceu nessa época sabe que os anos 60, 70 e 80 era uma coisa. A partir dos anos 90, o mundo se transformou. Aí você vai falar, bom, mas o mundo evoluiu, a tecnologia hoje é muito avançada, e o mundo cresceu e evoluiu, e é muito avançada, muita coisa melhorou, muita coisa chegou. Mas olha, o ser humano piorou. E piorou muito. Porque enquanto você tem uma gama de crianças carentes que nascem sem pai, sem mãe, porque são abandonadas, porque a mãe não tem condição de criar, e que estão pedindo, pelo amor de Deus, para serem adotadas. Aí vem esse negócio do bebê reborn. Ô, gente, e aí tem um absurdo uma pessoa, né? Que quis levar... Só uma, não as duas, levou no hospital. Levou no hospital querendo tratamento. Ô, gente, o ser humano perdeu a conta, perdeu a noção do que ele é, o que nós somos. O ser humano está afastado de Deus. Nós não temos mais controle de nada. O que está acontecendo? Você liga a televisão, você entra na internet, você só vê violência, briga, criança querendo matar outra criança, e aí, levando em consideração tudo que o Betão falou, que você falou. Tem o lado psicológico, tem o lado de pessoas que perdem uma criança, um filho. Existe esse lado, sim, eu estou respeitando isso. Agora, o que não é normal é essa moda, porque isso é moda. E nós estamos vivendo esse tipo de coisa hoje no mundo. Aí virou moda porque um deu um exemplo. Agora é bacana ter um bebê esborno lá. É legal ter. Eu não vou ter filho mais não, porque eu não vou cortar a barriga, porque eu não quero amamentar, porque esse bebê vai me obedecer e o outro não. Então, para que você quer ter filho, se você não sabe educar um filho? Então, isso para mim é um absurdo. O mundo está mudado. Nós precisamos rezar mais, precisamos ir mais na igreja, em qualquer religião. Então, a igreja de qualquer religião. Isso. Precisamos acreditar mais em Deus e precisamos ser mais humanos, porque nós estamos perdendo o nosso senso de ser humano. Essa que é a verdade. É um absurdo. Pode falar o que quiser. Pode ter o estudo que tiver. Isso é simplesmente um absurdo. Você que tem essa cabeça, muda ela e vai lá e adota uma criança, que é uma coisa tão... Estava falando isso aqui semana passada, sobre adoção. A reportagem do jornal falou, nós discutimos. A adoção de uma criança, seja ela da idade que for, é um ato cristão, é um ato bonito, é um ato de amor. Muito mais do que essa prática que estão querendo implantar. Zé Raimundo, pensando nesse assunto, e também já em outro que nós vamos falar, sobre Zema, sobre Cleitinho, o que você me diz a respeito do governador Zema? Pena que nós não separamos esse material para você de casa. O Zema, ele pegou, Zé Raimundo, Vou até te mostrar aqui de lá, nós somos ao vivo, não tem problema não. Pessoal de casa, quando o Zé Raimundo mesmo. O Zema, que agora deu uma de influenciador digital, com o Estado ferrado. Nada, o Estado, para mim, se você de casa vê alguma coisa que o Estado faça, você me fala. Que eu vejo a rodovia a ideia privada, por aí vai, né? O Zema pegou, pessoal de casa, o Lula, nessa questão aí do bebê reborn, e colocou assim, Zema com o Lula no colo. Vendo bebê reborn, governo Lula, custa caro, apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo. O que você tem a dizer a respeito disso, Zé Raimundo? A minha questão é essa. Essa questão do Zema utilizando isso, que Zema já usou. Comeu banana. Com casca. Teve outra, a camisa do Brasil de vermelha. O Cleitinho, senador da República, não é candidato, ele é senador. Ele incentivando uma estrada para sair do pedágio. Agora, o Cleitinho, na CPI das Bets, né? A influenciadora digital Virgínia Fonseca foi até o Congresso Nacional, não sei se foi a Câmara ou o Senado, provavelmente foi o Senado, foi na Comissão Parlamentar de Inquérito.
ela é uma influenciadora, pessoal de Casa TD, ela está sendo investigada ou ouvida. É um depoimento no Congresso, onde ela fica sentada lá e os senadores e deputados aqui. Não sei se ela é mista. Pena que a gente não separou. O senador da República pelo estado de Minas Gerais, de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, foi nela, saiu da bancada dele, foi até a bancada dela para tirar foto, para essa influenciadora mandar uma mensagem para sua filha e para sua esposa. Zé, dentro você falou, que mundo é esse? Que mundo que os políticos estão deixando ações para resolver ou terceirizá-las, nós sabemos muito bem, ou terceirizá-las. Nós votamos, foi no cara, não foi nos seus assessores, para virar influenciador digital. O que você acha disso? Pois é. Então está dentro daquela última fala minha aqui. Nós perdemos a noção, e olha, quando você me fez falando mais diretamente sobre o governador Zema, o governador Zema é uma decepção total para quem votou nele lá no primeiro mandato, como eu votei, e ele até fez um primeiro bom mandato, ó, já cansamos de falar isso aqui, mas ele perdeu a noção. Ele não sabe o que é ser um governador de estado e ainda pensa em ser candidato a presidente da República. Eu não vou nem falar do Cleitinho, não. Isso que o Cleitinho fez, ele até fala algumas coisas lá que eu até gosto, porque ele joga muita coisa de verdade. Agora, essa foto dele lá com a influenciadora, isso é... No meio de uma CPI. Isso é banal. Nós perdemos a noção. E os nossos políticos também perderam a noção. Então virou moda. Virou moda agora a primeira-dama dar palpite num negócio que não tem nada a ver. Ela viaja com o presidente, porque ela é a primeira-dama. Agora não pode dar palpite nas questões do Brasil, não. O Zé Raimundo está falando de um encontro na China, em que a Janja... Absurdo. Então... Absurdo o Cleitinho, absurdo a Janja, e nem vou falar do Zema, porque isso que o Zema fez é uma palhaçada. Vai me desculpar, o governador. Isso aí eu vou defender. O Lula deve estar pé da vida e com toda razão vendo... Precisando do governo federal para fazer ele é um presidente. Ele é o presidente e ele vê um governador de estado fazendo uma coisa dessa. Então nós estamos perdidos, viu, gente? E Minas Gerais só perde com isso, não ganha nada. Betão, resumindo isso tudo, atitude do Zema, atitude do Cleitinho e essa questão que os políticos virando influenciadores digitais. Será, aí eu te pergunto, será que o Cleitinho fez isso justamente para virar moda? Você de casa entender que eu mexo com isso, né? Estou aprendendo ainda. Não interessa, você de casa entender. O Banqueta dá uma notícia. Pode ser negativa, ou o Banqueta errou a notícia, se viralizou, se teve compartilhamentos na questão de ter mais seguidores, é bom. Uhum. Então o político também está fazendo isso. A gente fica para pensar, né, que isso tudo está na fragilidade humana, né? Como que conseguiram desconstruir a figura de um senador da República, de um cargo de Senado da República, né? De um cargo de deputado federal. Como que desconstrói uma ideia, né, de uma personificação, como se constrói uma ideia de personificação do ridículo, né, a partir de Tiririca e etc. Então, assim, esses são os novos Tiririca. Boa, né? Então. O governador Zema é um Tiririca, o Cleitinho é outro Tiririca, e assim nós vamos vivendo de Tiririca em Tiririca, e nós vamos parar aonde, como diz você, a sua pergunta? Onde nós vamos parar com essa chacota toda que a gente está vivendo? Né? A gente precisa colocar os pés no chão e falar assim, olha, nós temos que acabar com esse escárnio, né? Que é uma pessoa que tem 50 milhões de seguidores e que ganha 30% das apostas que são colocadas lá, que ela incentiva, 30% do que for com o código dela, que a pessoa perder, vai direto para a conta dela. É milhões de reais. Então, assim, gente, põe o pé no chão, vamos tirar esses tiririca da vida pública, sabe? Vamos voltar com o Senado, tinha Franco Montoro, boa, tinha pessoas de calibre. Pedro Simon, que aposentou na época, saiu da época, lá eu lembro que saiu, eu falei, eu não aguento mais isso aqui, não tem jeito, isso aqui tá virando a casa da mãe Joana.
Então, não pode, gente, nós não podemos cair nesse despautério. O Senado Federal tem que ser pessoas que são a última linha entre a intelectualidade e a construção de uma nação decente. Cleitinho, essas pessoas que estão lá que não têm nenhum aparato intelectual, tem que ser tirado dali, gente. Tem que ser tirado dali. Vamos lá, minha opinião sobre isso. Eu acho isso ridículo. Político foi eleito para dirigir, no caso do Senado, deputado, propor leis. E é engraçado, né? No Brasil e assim, assistindo no mundo, né? Eu só conheço o Brasil e fui lá na Argentina só para tirar o título da Atlético, né? Pode. Vou só finalizar. Quanto não é comigo, tá bom, né? Uhum. Sérgio Moro, juiz. Eu ia falar palavrão aqui. Era rigoroso contra os petistas. Não estou discutindo se foi verdade ou não, mas legalmente ele errou no rito. Moro era top. O Alexandre Moraes é rigoroso. A direita, Alexandre Moraes, não vale nada. Os influenciadores, os maiores influenciadores, são da direita. Tanto que a discussão interna de grupo do PT é isso. O PT falando da esquerda, não é isso, Beto? Nós estamos perdendo a guerra. O meio digital só da direita. Então você de direita, você acha bonito um senador da República fazer essa cena patética? E mais, viu? Cleitinho deve ser governador ao estado de Minas Gerais. Candidato. Vai ser a mesma coisa, Mauro Tramonte. 16 de maio, tá, Betão? O Cleitinho vai ser a mesma coisa, Mauro Tramonte. Por quê? Não adianta só ter popularidade. Qual é o conteúdo? E um político não consegue vender para você uma mentira por muito tempo. O encanto acaba. Vai, Zé. Não, era só para completar o que vocês dois falaram. Ô, gente, o Brasil virou piada mundial. Os nossos políticos, as ações dos nossos políticos aqui, em todos os sentidos, do presidente da República ao governador de estado, a vereador, prefeitos, deputados, senadores. Esses exemplos que nós estamos dando aqui, nós vemos piada mundial. Todos os dias você entra na internet, você liga a televisão, tem uma notícia onde o Brasil está sendo falado lá fora, está sendo, sei lá, ridicularizado. Isso aí. É isso que está acontecendo. Vamos falar de um tema que a gente esqueceu de falar na semana passada por falta de tempo. Vamos começar pelo Betão. A fraude do INSS. Eu sou cristão, mas o cara que fez um esquema desse para roubar de aposentado, o cara que trabalhou 30 anos para ganhar uma merreca e ainda roubar dessa turma, 30 ou mais, tem que ir pro inferno. Betão, então o INSS teve a fraude, ok? Hoje, uma entrevista muito legal na Rádio Itatiaia, o novo ministro disse o seguinte, que uma porcentagem boa aí dos aposentados ou de quem se sentiu fraudado já entrou em contato com o INSS ou o INSS entrou em contato. Mas a grande chunk que eu gostei dessa entrevista foi o seguinte, pode ficar tranquilo, brasileiro. O aposentado que foi fraudado, ele vai receber o dinheiro. Se não for da Previdência, o governo vai bancar. O governo. Sendo o governo quem está pagando? Nós estamos pagando. Isso é uma coisa assim, quando você vê essas fraudes, essas coisas assim, que atentam contra o Estado de Direito, é um negócio complicadíssimo, porque assim, as pessoas que mais sofrem, né, sempre é aquela pessoa da ponta, né? Então você pega ali, começa em 2016, aí depois 2019 começa a entrar a desregulamentação, 2022 ela é completamente desregulamentada e vai entrando empresas à torta e à direito nessas questões de cobrança irregular. A gente precisa realmente passar essas coisas a limpo, sabe? Porque a pessoa que está lá na ponta, sofrendo lá na ponta, tendo o seu recurso usurpado, retirado, roubado, né? Precisa pagar por isso. E tem que ser rápido, sabe por quê? Porque a pessoa rouba o dinheiro aqui, tem quantos milhões, quantos bilhões foram desviados. Daqui a pouco colocou no offshore, colocou numa outra empresa, comprou não sei o quê, e ninguém consegue pegar isso.
Então, isso é um problema seríssimo, é um problema seríssimo. E a gente precisa ter CPI, sim, para que a gente descubra, de fato, as raízes desse imbróglio todo, como que começou, quem é que liberou, quem é que amenizou, quem é que criou medida provisória, como é que foi essa medida provisória, quem é que liberou tudo isso, onde os ministérios estavam, os ministros também, onde que eles estavam, qual foi o ministro que liberou isso, se foi o ministro da Economia, se não foi. Isso tudo precisa tem que vir à tona. Eu acho que isso tudo é de nossa importância, nós precisamos saber. Zé Raimundo, sua opinião sobre isso tudo? Não vou poupar ninguém. Desde 2016, todos os governantes, ministros, presidentes do INSS, todos que lá passaram, falou bem o Betão, tem que ser punido todo mundo. Não interessa se era governo Bolsonaro, se era governo Dilma, que começou no governo Dilma, passou pelo governo Bolsonaro e agora está no governo Lula. Está errado, isso é um roubo, isso é um absurdo, isso é uma cíntia à população. Você falou bem. Você falou 30 anos, aí você está sendo bonzinho, que a maioria dos trabalhadores, como eu, que já estou aposentado, trabalhei foi 44 anos para poder aposentar. E hoje eu descobri isso aqui. Eu nem penso em aposentar. Nos servidores da Previdência, nos servidores, desde 2021 ou 2022, tinha chupa-cabra nele. Chupa-cabra. Então... Para pegar os dados. É um absurdo isso que está acontecendo. O pior não é isso não, gente. O pior é que agora vocês vão me desculpar o que eu vou falar. O sistema que você está sendo roubado e você tem que correr atrás, entrar num site. A maioria dos aposentados, gente, não tem experiência com a internet. Aí eu vi a entrevista na Rádio Tatiaia hoje, o atual presidente do INSS falou, o ministro, a maioria das pessoas já fizeram a consulta, mas não é fácil assim, não. O 135, que é o telefone, você não consegue falar. Eles deviam ter facilitado. O governo devia facilitar isso aí. Devia, mas tem que facilitar. Tem que facilitar. Isso é um absurdo. Agora, falar de roubo de aposentado, e não vai dar em nada, né? Você está falando aí, Betão, de CPI, vamos respeitar. Não existe, CPI não funciona aqui no Brasil. Nosso país é uma bagunça, gente. Só da gente ir pro pitaco final, vamos falar de aposentado? Porque eu acho que não se resolve nada, sabe por quê? Vamos lá. Primeiramente, até pouco tempo atrás, quem era da mineração, se não me fala a memória, aposentava com 15 anos. 15 anos de trabalho, cara. Eu tenho... Era no fundo da mina, né? 15... Não, mas tem uns que não são do fundo da mina, não. Não. Tem um tio da minha esposa que aposentou com 32 anos de idade. Tá certo. Eu trabalho desde meus 13, tenho 46 anos de idade e nem penso em aposentar, que eu sei que eu não vou. Vamos lá? Sou fã dos militares. Os caras aposentam com o mesmo salário, pô. Quase igual, tem um deságio mínimo. Sim. Juiz, Exato. Promotor. Vai falar num país desse? Tô desistindo, viu, turma? Betão, ó, pitaco final. Nós vamos ter que entrar pra política, viu, Betão? Pra resolver isso aí, viu, Zé? Bom, o negócio é o seguinte. Só para esse pitaco final, eu queria deixar assim, claro assim. Eu vi a audiência dos senadores lá, o Sérgio Moro falando, conversando abobrinha, mas quem recebeu a denúncia dele lá, quem recebeu a denúncia primeiro foi a Polícia Federal na época dele como ministro da Justiça, e ele não fez nada. Aí o cara vai lá para achar a gente com cara de trouxa, aí ele vai lá para a CPI ou para aquela comissão que está conversando com o presidente da Previdência e fica lá dando... Não, querido, você estava lá quando você recebeu a denúncia, mas eu não fiquei sabendo. Então tá bom. José, pitaco final. Pitaco final. Você que é aposentado, grande maioria das pessoas estão nos assistindo em Nova Lima, Belo Horizonte, pela internet, Brasil, mundo. Afora. Vota contra essa cambada que tá aí. Você tem que aprender a votar. Vota contra essa turma. Vou botar um diferente, ele vai roubar também. Vão botando diferente, vão substituindo. Mas não vota nesses caras todos, que tá fácil. Só sentar na internet aí, pedir seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, que ele vai te falar quem foi contra, quem é a favor, inclusive do CPI. Tá tudo escrito aí. Vota contra. Aqui nós somos a favor. Resenha Banqueta, não deu nem tempo de pitaco final. Até a próxima semana com mais um programaço a cada semana.